Boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, vamos falar sobre Bullish Order Block. Enquanto os meninos chegam na sala, né, você aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha, tá bom? Já eu volto, vou pausar e já eu retorno com os meninos. Vamos lá, dando continuação à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre Bullish Order Block. Ontem nós falamos sobre o Bearish, agora é o Bullish. Agora é o touro. Ontem foi urso, hoje é touro. Deixa eu escrever aqui. É Bullish. Order Block. Bullish Order Block. O Bullish Order Block, ele vai estar em uma tendência de alta, então sempre ele vai estar em fundos. Por quê? Porque ele vai seguir a mesma regra do Bullish Order Block, vai ser o Bullish Order Block é a último candle de alta em uma tendência de queda, em uma forte queda. E o Bullish Order Block vai ser a última vela de baixa antes de uma forte alta. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente achar ele. Olha só. Aqui eu tenho uma tendência de alta, uma forte alta, que quebrou estrutura, né? Quebrou a estrutura anterior, ó. Esse topo foi quebrado, então esse topo aqui superou o topo anterior. Então eu tenho o meu último candle de baixa, né? Que seria esse aqui. Ó, seria esse aqui. Foi meu último candle de baixa depois de uma forte alta. Na verdade, não foi nem esse, foi esse mais da frente aqui, ó. Esse aqui. Por quê? Porque esse aqui é do anterior, entendeu? Porque esse aqui já teve uma quebra de estrutura. Então, esse aqui quebrou o topo anterior, aí ele foi e veio nesse reteste aqui, ó. Que já aconteceu. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Vamos lá, por ordem. Eu tenho esse primeiro aqui, esse topo aqui, que foi superado por esse. Então, eu olhando para essa tendência, eu tenho essa order block aqui, que foi esse candle vermelho aqui, foi a última vela de baixa depois de uma forte alta. Olha, em um só candle, eu já foi superado, já quebrou a estrutura anterior. Então, se o mercado retornar entre a abertura e os 50% dele, foi o que o mercado fez, ó, retornou até descer um pouquinho mais da abertura, não chegou a tocar os 50%. Deixa eu só ver aqui, bem direitinho. Não chegou a tocar os 50%, mas chegou bem próximo, e isso é o que importa pra gente. Seria a abertura até os 50%, a abertura em cima e os 50% aqui. Então, isso aqui é uma região que eu poderia sim entrar colocando o stop abaixo do fundo, né? Um stop técnico abaixo do fundo. Então, o mercado retornou, entraria com compra, mercado desceu um pouquinho a mais, dando um sufocozinho, mas não superou o fundo anterior. E depois ele quebrou a estrutura anterior. Olha só, toda essa alta, né? Toda essa alta aqui, quebrando a estrutura anterior, deixando para nós uma nova order block para ser trabalhada lá na frente. Então, aqui nós teríamos uma compra, né, com o stop. Para ser técnico, ele teria que ficar aqui embaixo. No caso de uma conta de $20, não teria condições. Mas para uma conta de $100, teria sim condições. Então, aqui seria um stop de 378 pipettes, né? Para um take de 1.155 pipettes. Ou seja, eu estaria aqui arriscando o risco retorno quase não, 1 para 3 aqui. Deixa eu só puxar aqui. 1 para 3 o risco retorno. Oi.
Como assim? Não tô entendendo. Hum. Não, tu tá querendo falar no lote. Tá falando de lote. Não, vai ter aula só de lote. Vai ter aula só de lote, viu? Mas chama-se lote, que é o que você está entrando em negociação, que você vai utilizar para fazer a negociação. Tipo, o lote de 0.01, 0.02, 0.10, 1, entendeu? Aí é lote, chama-se lote, tá bom? Ah, Isso, daria 3,78. Do 0,01, que é o lote mínimo. Aí e pegaria um take aqui de 10, 11 dólares. 11 dólares e 55. 11 dólares, arriscaria 3,78 para ter um take de 11 dólares e 55. Então seria 1 para 3. Aqui aparece, ó, risco retorno 3,06. Significa que eu estou arriscando 1 para 3 de retorno. 3,06 de retorno de lucro. E observe que eu queria até aqui, até o topo anterior. Eu não coloco ultrapassando muito, pois eu sei que até aqui ele vem. Por que ele vem? Porque ele tende a superar o topo anterior. Então, eu já garanto até aqui, o 100% do último topo. Já que eu tenho um mercado em tendência de alta. E aí, sempre o mercado tende a superar o topo anterior. Se eu tenho um mercado em tendência de baixa, ele sempre tende a superar o fundo anterior para continuar a tendência. Se ele não quebrar a estrutura para alta, significa que esse mercado acabou essa estrutura de alta, essa força compradora, e agora ele vai consolidar para depois entrar com a força vendedora. Teoria de Wyckoff. Mas lá para frente, aula de Wyckoff para vocês. Né? Mas aqui significa que eu tenho força compradora. Enquanto eu tiver topo superando topo, significa que eu tenho força ainda de compra nesse mercado. O mercado continua subindo. Lá na frente, ó, aqui, observe que ele não superou esse topo, não superou esse. Então significa que a minha força compradora está acabando. E aí o mercado tende a consolidar, lateralizar. Aí ele voltou novamente aqui, ó, impulsionado, né? Teve uma forte aqui superando todos os topos anteriores, ou seja, o mercado quis voltar para a tendência de alta. E todo mundo diz o quê? Ah, vamos comprar porque o mercado vai subir, o mercado vai subir. E de repente o mercado cai. Ou seja, esse movimento aqui, ó, quebrando essa liquidez, é institucional, tá bom? Mas deixa para aula de liquidez, só para nível de curiosidade mesmo. Então, a nossa entrada hoje seria só no Bullish Order Block. Então, se eu tenho o mercado superando o topo anterior, eu já olho para a Order Block. Nesse caso, seria esse candle. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. No caso, seria esse candle vermelho. Ó, esse candle vermelho em uma tendência de alta, o mercado em uma tendência de alta. Né? Por quê? Porque o topo superou o anterior, então eu já observo a order block. O mercado retornou entre a abertura e 50%. Entro com a minha compra com stop no fundo. O stop técnico sempre vai ser no fundo do bullish order block e do bearish order block vai ser no topo, acima do topo. Então, observe que o mercado não quebrou a estrutura de baixa, continuou com a estrutura de alta e dando take para a gente de 1 para 3. Né? Pegou esse take, bateu o take lá em cima, você já tem a outra oportunidade. Você não vai deixar passar a oportunidade. Qual seria a outra? Você já olha a próxima order block, que seria essa aqui, ó. Porque você bateu o take aqui e o mercado tende a vir buscar essa order block. Você continua. Eu não recomendo que vocês fiquem mudando de ativo. Escolha 2 pares de moeda, né, 2 ou 3, e acompanhe ele. Você tem muito mais chances de você ter excelentes trades. Por quê? Porque você vai ver toda a movimentação do mercado. Quando você abre muitos ativos e você não acompanha, você vai perder as entradas. Né? Acontece do mercado ir lá e perder.
Então é um pouquinho mais complicado para o iniciante. Depois que você já tem uma base, um tempo de tela, você pode trabalhar com mais ativo, porque aí você vai começar a memorizar os ativos que você já pretende fazer entradas, entendeu? Tipo eu aqui, né? Eu estou esperando entradas no GBP amanhã, né? E estou esperando entrada no EURUSD. Então, eu sei que o GBP, o USD e o EURUSD eu tenho entrada para mim amanhã. Então, já tenho regiões marcadas, eu já sei que amanhã eu estou aguardando essas regiões. Mercado quebrar liquidez e mercado chegar em order block. São dois tipos de entradas diferentes. Aqui, nesse caso, ó, dessa order block aqui, né, você teria pego aqui mais uma entrada. Observe que o stop ia ficar abaixo, mercado retornou para fechar os contratos. Quando o mercado retorna no order block, anotem essa palavra, o mercado voltou para fechar, para mitigar. A palavra é mitigar. O mercado está fazendo mitigação daquela região, está fechando os contratos. Então, quando eu falar, mercado veio mitigar, mercado está mitigando, né? Significa que ele está fechando contratos, ok? Porque existe o reteste e existe a mitigação. O que seria um reteste, Magrela? Um reteste seria, deixa eu colocar num time menor aqui, só para me mostrar o reteste. Vocês vão aprender de reteste futuro, mas eu quero mostrar também. Olha só. Aqui é a order block do time maior de H1 e eu vou mostrar aqui o reteste. O que seria o reteste? Aqui eu tenho toda a região de order block, né, que foi marcada, que está aqui nessa região, ó, desse espaço. O reteste seria, observe que essa estrutura de alta quebrou esse topinho que tinha anterior. Deixa eu fazer a canetinha para vocês verem. Olha só. Eu tinha um mercado aqui, ó. Caiu, né? Caiu, ó. Subiu, caiu, subiu. O que que esse topo fez? Superou esse topo aqui, ó. Esse topinho pequenininho. Ou seja, eu tive uma quebra de estrutura para alta. Significa o quê? Que o mercado tende a fazer um reteste. Mercado desce, fazendo o reteste nos 50%. No 50% até o fechamento da order block. Bem aqui embaixo eu tenho outro order block. Ó, aqui eu tenho um order block. Então o mercado veio nessa order block, ó, e depois começou a subir. Então eu tive um reteste. Esse reteste eu entraria aqui comprada, né, para a continuação da tendência de alta. Não vem ao caso no caso do H1 aqui, porque eu posso fazer essa entrada somente no próprio gráfico de H1, não precisa eu ir para o M1. O M1 eu vou quando eu quero fazer operações de day trade, para o stop ficar mais barato. Mas no caso, como é operação de swing, não tem necessidade de eu ir para um time de M1. Eu poderia diminuir para um M15 para ficar um pouco mais barato, né? Caso eu precise pegar uma entrada mais barata, que meu stop, tipo, naquele caso, era 300 pipettes, né? Ficaria caro. Então a gente buscaria entrar com 200 pontos, 200 pipettes. Deixa eu só, menina, porque isso aqui quando diminui, Jesus misericórdia. Olha lá, já que chega. Tá por aqui que eu marquei. Porque a internet tá só uma benção hoje. Tá aqui, chega. Falta só o gráfico carregar. Deixa eu colocar no 30 pra ver se ele abre. Aqui. Vamos lá, num time de 30 minutos. Ver se aparece o reteste. Olha, o reteste seria aqui nessa volta aqui, ó. Deixa eu dar um zoom maior.
Olha só, eu tenho essa order block, o meu reteste da área seria aqui, ó, quando o mercado subiu, esse candle vermelho aqui veio aqui, né? Se esse candle vermelho tivesse descido mais aqui embaixo, ó, no 50% dessa order block, seria o meu reteste para ficar mais barato o stop. Por quê? Porque o mercado, né, poderia ter me dado uma oportunidade de entrada aqui num time menor, sem ter a necessidade de eu pegar esse preço na mitigação. Porque aqui na frente é a mitigação e aqui é um reteste. São duas coisas completamente diferentes. A mitigação, o mercado precisa quebrar a estrutura anterior para voltar na região para mitigar, fechar os contratos. O que é um reteste? O mercado precisa quebrar uma estrutura micro, ou seja, uma estrutura anterior, que eu colocando isso aqui no M1, eu vou ver a estrutura micro, o mercado quebrando. Então, o mercado quebrou essa região aqui de uma order blockzinha aqui, ó, o mercado quebrou, retornou, e aí eu pegaria essa entrada aqui e eu trabalharia toda essa alta, né? Mas não, na aula de reteste, eu vou explicar bastante isso. Só quero que vocês entendam, são dois tipos de entrada. Hoje, eu estou mostrando para vocês a mitigação. A mitigação é quando o mercado quebra a estrutura anterior e retorna na order block. E aí eu faço a minha entrada de compra, buscando a próxima região do topo aqui, ó. Seria aqui uma entrada de compra, a entrada aqui, ou no 50% da order block, ou na abertura. Vamos colocar aqui na abertura, ficaria 214, ficaria caro, poderia descer e pegar os 50%, que seria 125 pontos, 125 pipetes. O stop abaixo aqui, para ficar mais garantido, 166, e o take seria no topo que ela deixou, no topo que ela formou anterior, 1.513 pipetes. Ou seja, aqui nessa ordem aqui eu teria um retorno de 1 para 9, quase 1 para 10. Eu estaria arriscando, ó, 1,66 dólares e tendo um retorno de 15 dólares e 13 centavos, 13 cents, né? Então, aqui já é um trade mais lucrativo em relação a esse anterior, que eu tive apenas 1 para 3, porque estava bem mais caro do que o agora. Então, entendam. Toda vez que você pegar um fechamento, na order block, vocês estão pegando uma mitigação. O mercado está mitigando aquela região, está fechando os contratos daquela região. Então, sempre que você tiver um order block em uma tendência de alta, nós vamos procurar trabalhar a mitigação, os fechamentos. Por quê? Porque o mercado, se ele está em uma tendência de alta, se ele se encontra em uma tendência de alta, ele vai, se ele está quebrando estrutura, ele vai mostrando para a gente que tem força compradora. A partir do momento que o mercado quebra, ó, observe aqui, digamos que aqui não existisse. Vamos fazer de conta que isso aqui não existisse para frente. Daqui, o mercado começasse a cair. Ia tirar a gente aqui, não no 0 a 0, porque a gente estaria protegendo a ordem a cada 100 pontos, né? Mas digamos que eu não protegesse, deixasse no 0 a 0, o mercado retornaria e me tiraria no 0 a 0. Ou seja, essa ordem eu não ia perder nada. Por qual motivo, Magrela? Porque quando eu entrei aqui comprada, o mercado subiu 100 pontos, eu já pego o meu stop, que estaria aqui embaixo, né? Pego ele e já coloco ele aqui em cima, acima da minha entrada, que seria nos 50 pontos, seria bem aqui. Coloco aqui em cima, já protegi essa ordem, eu já não tenho mais perca. A partir desse momento que o mercado subir, eu vou protegendo a cada 100 pontos. O mercado vai subindo e eu vou protegendo a cada 100 pontos, deixando 100 pontos para o mercado movimentar. Mercado subiu 200 pontos, subo 100 pontos. Mercado subiu 300 pontos, fico com 200 pontos protegido e 100 pontos para o mercado se movimentar. E aí o mercado voltou, me tiraria aqui, mas seria, fecharia, né, meus contratos, fecharia aqui, mas eu fecharia no lucro. Eu já teria um lucro protegido. E o mercado aqui começasse
a fazer uma tendência agora de queda. E aí o mercado mostra pra gente que agora a estrutura dele não seria mais de alta, agora seria de baixa, porque eu ia ter fundos, né, sendo superado, ó, estrutura sendo quebrada. Nesse caso aqui do gráfico que está na tela, não houve isso. Por quê? Porque o mercado recuou, mas depois teve novamente a força compradora e fez um topo mais alto que o outro. Esse topo ficou mais alto que esse, então eu tenho uma estrutura altista, quando eu tenho topo superando topo. Estrutura baixista, eu vou ter fundo superando fundo. Aí pronto, cheguei nessa order block, peguei meu take 1 para 9 e agora, Magrela, vou dormir? Não, vou marcar minha próxima região. Entendam, vocês nunca vão dormir na semana no Forex. Ninguém dorme. Nós vamos operar até a sexta-feira, 5 horas da tarde. O que eu não recomendo, no caso do swing, a gente pode até permanecer na ordem, mas no caso do day trade, eu não recomendo que você fique na ordem de sexta para segunda, porque o day trade é pouco pontos, né? Na verdade, é pouco pontos. E aí, o que acontece? O mercado, qualquer gapzinho que ele abrir, ele já vai lhe tirar. Qualquer spread, quando o mercado abrir, já vai lhe tirar, né? Então, no caso aqui, se eu marquei essa order block, né, que foi essa última, e o mercado veio e deu o meu take, agora eu marco essa última order block aqui, que seria a minha próxima. Oi. Não. Não, no fechamento não. Por quê? Porque no final, entenda, no finalzinho do candle, geralmente o mercado não vai. Porque se ele for aqui no finalzinho, a chance dele quebrar é muito grande. Então, não adianta você pegar a ordem aqui no finalzinho. Pegue entre a abertura e os 50. Se ela desceu abaixo dos 50, eu não recomendo que você entre. É melhor deixar passar, tá bom? Porque é uma média de contratos, ele vai estar aqui, ó. As instituições, ela vai ter uma média de contrato aqui, ó. Igual aquela chavezinha. Então, vai ser mais ou menos aqui no meio, que vai estar os contratos para ser fechados das instituições. Entendeu? Então, até o meio a gente pode pegar. Se ele vier mais abaixo, não pegue, deixe passar, não vale a pena. Observe essa entrada. Essa order block, se eu tivesse pegado no reteste, eu seria estopada. Porque olha o pavio, teria me estopado, meu stop estaria aqui embaixo. Mas por isso que eu gosto muito da mitigação, porque a mitigação ela é mais confiável do que o reteste. O reteste dá para trabalhar, mas existe a possibilidade de quebrar por causa do pavio, né? Oi. Não, não trabalho com pavio, só trabalho com o corpo. A não ser, porque assim, ó, o pavio de H1, num time de M1, M5, eu vou ter candles, entendeu? A não ser que eu estiver trabalhando num time menor. Então, sempre quando eu marco minha order block, ela tem que aparecer o corpo dela no time que eu estou trabalhando. Se eu trabalhar num time de M5 ou M15, eu tenho que ver o corpo da order block. Por quê? Eu tenho que saber se ela é uma order block. Eu preciso da cor. Se eu não tiver a cor, eu não sei se ela vai ser uma order block. Entendeu? Um exemplo, um 2G que não tem cor, não é um order block. O order block, ele vai ser, no caso do bullish order block, é o último candle de baixa depois de uma grande alta. Houve algum outro candle de baixa aqui? Não, não houve. Ó. O último foi esse, porque ele começou a subir, abaixo desse não tem nenhum. Então, esse aqui é nosso order block. Uhum. Aham. O último. O último. Aí vai ser o outro que formou. Sempre vai ser isso. Um exemplo seria aqui, ó. Deixa
Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que o mercado fez esse aqui, o último candle, aí depois o mercado deu uma alta, aí deu outro candle vermelho. O último candle. Nesse caso, tá aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Aqui o mercado subiu, voltou. Observe, esse candle superou esse? Não, não superou. Ele ficou igualzinho. Então, eu posso tanto considerar esse aqui como esse aqui para me considerar um order block, entendeu? Agora, se ele tivesse ficado mais abaixo, aí seria realmente esse aqui, porque ele seria abaixo desse, seria o nosso último, tá bom? Sempre o último. No caso desse order block, por que ela é uma order block? Porque o topo superou o topo anterior. Deixa eu diminuir, porque como eu estou num time maior, observa, esse topo não superou esse, não foi o nosso take, né? Bem nessa região aqui foi o nosso take. Então, se eu tenho uma superação, uma quebra de estrutura, eu posso aguardar o retorno do mercado na mitigação da order block. E olha como, gente, é impressionante. Olha só como o mercado vem. O mercado tocou no meu 50%, né? Que ficaria mais barato para mim. Eu já entro com a minha ordem de compra. Mercado não supera o fundo, porque o meu stop está abaixo. Quando eu coloco o stop, pessoal, eu tento considerar o pavio. Eu só não coloco o pavio se for muito caro. Aí eu fico sem o pavio mesmo, diminuo, fico sem o pavio. Nesse caso, ó, que está dando 227, dá para trabalhar, ficaria 2 dólares e 27, não tem problema. É melhor arriscar 27 centos do que você deixar só nos 200 e o bicho vir no pavio e lhe tirar, entendeu? Então eu deixaria aqui abaixo do pavio da order block. Bem aqui, ó. Né, abaixo do pavio, que a order block está aqui, e eu deixo o stop aqui abaixo do pavio, sem nenhum problema. Não vamos se prender por causa de um pouquinho ponto. Até 50 pontos não se prendam, no caso de um swing. Agora, 100 pontos já é a se pensar, tá bom? No caso de uma conta de 20 dólares, porque uma conta de 100 dólares pode entrar. Ela aguenta, uma conta de 100 dólares, ela aguenta até 500 pontos. Ou seja, 500 pipetes, seria 5 dólares de stop. Trabalhando de um jeito moderado. Aqui, como houve a superação, o meu take é na região de topo, né? É na região de topo. A minha ordem ficaria 1 para 7, arriscando 237 pipetes ou 23 pips, para buscar um take aqui de 1.888 pipetes ou pontos, 188 pips, né? Ou seja, um excelente trade. Imagine só, você pegou aqui, só no GBP USD, você teria pegado 1 para 3, 1 para 9 e agora 1 para 7. Só nesse intervalo de tempo, que seria, o primeiro aqui você pegou no dia 1º de outubro, o segundo você pegou no dia 7 de outubro e o terceiro você pegou aqui no dia 14 de outubro. Tá vendo como é bom você acompanhar o gráfico? Você continuar acompanhando o gráfico. Pegou o seu take, você já marca a última order block, você já deixa marcadinho. Já vai no MetaTrader 4, já coloca um alerta. Muito simples. Na hora que eu for abrir ordem, eu vou estar mostrando para vocês como é que coloca um alerta. Já coloca um alerta no MetaTrader 4, por quê? Porque quando o mercado retornar, ele vai tocar. Aí já vai mostrar no seu celular, alerta GBP USD compra. Já vai lá no MetaTrader, já abre a ordem, pode até abrir a ordem pelo próprio celular, entendeu? Então, você já vai saber o que você está esperando do mercado. Agora, digamos que eu leve um stop, eu levei um stop e o mercado quebrou a estrutura agora para baixa. Estava trabalhando alto, o mercado quebrou para baixa. Eu vou continuar trabalhando alta nesse mercado? Não, levei um stop, o mercado começou a virar. Então tem que ter bastante cuidado. Então eu já posso deixar esse gráfico um pouquinho de lado e já acompanhar outros enquanto esse gráfico encontra uma nova tendência para me trabalhar a mitigação na order block, né? É claro que existe outro tipo de entrada que seria na liquidez, mas para a order block nesse momento você não vai trabalhar, você vai deixar o mercado encontrar novamente a tendência. Nesse caso não foi. Aqui deu take, ele deixaria a próxima região aqui. Deixa eu limpar aqui. Deu take aqui, nesse aqui, para cá. Ele deixou essa order block, dá um zoom aqui.
Deixou essa order block aqui, que seria a próxima continuação do trade, né? Mercado retornou. Vou já olhar. Olha só, não teve. Não teve. Porque ele teria que superar esse topo, ó. Não teve. Significa que o mercado agora está sem força compradora. Então, essa ordem eu não teria pego. E olha como é interessante. Se eu tivesse pego aqui sem a quebra de estrutura, olha o stop. Olha o stop. Teria me tirado. Tá vendo como é importante os detalhes? Eu tenho que me atentar aos detalhes, que é para me saber se realmente eu tô no caminho certo, no caminho correto. Não teve quebra de estrutura. Se eu tivesse entrado, eu teria levado um stop, né? Nesse caso aqui, eu teria ou saído no 0 a 0, porque eu poderia pegar nos 50%, o mercado subiu, quando retornou, eu sairia no 0 a 0. Mas eu não gosto de pegar esse tipo de entrada. Eu pegaria essa entrada se fosse no day trade, porque aqui já daria ponto suficiente para comparação de day trade. Ó, que eu já teria o quê? 600 pontos. Então, para um day trade aqui já estaria ótimo, entendeu? Mas para um swing, o swing eu pretendo buscar mais pontos. Então, eu tento buscar swing, no mínimo 1000 pontos. Eu não gosto de trabalhar com swing menos de 1000 pontos, não. Por quê? Eu quero abrir minha ordem e quero ter lucro. Investir pouco, ter lucro. Né? Como não houve a quebra de estrutura, aqui não houve quebra de estrutura, ó, o mercado ficou meio sem nem quebrando embaixo, nem em cima, ou seja, houve uma acumulação. Aí agora sim teve a quebra de estrutura. Teve a quebra de estrutura dos topos anteriores. Aí eu marco o quê? Minha última order block. Quem é? Última vez que o mercado veio, o fundo mais baixo que eu tenho seria esse mesmo. Ó, o mais baixo que eu tenho é esse mesmo, porque esse aqui tá na mesma região. Ó, daqui para cima o outro tá mais abaixo. Eu tenho um corpo de vela mais abaixo. Então, essa continua sendo a minha order block. Quando o mercado retornar, aqui, ó, é a minha entrada de compra. Minha entrada de compra nos 50%. Stop abaixo do pavio. Paviozinho 236. O take na minha próxima região de topo. Gente, quando eu falo topo, é o último topo. Topo mais alto, já que eu estou trabalhando uma tendência de alta, né? Só que o mercado, ele deu aqui 900 pontos, já seria eu já teria 1000 pontos, na verdade. O mercado deu 1000 pontos, já teria pego esse trade de 1000 pontos, porque ele ia voltar e ia me tirar no lucro. Porque se eu continuasse só no 0 a 0, ele voltou todinho, ó. O mercado voltou todinho, ia tirar no 0 a 0, mas a gente já vai garantindo. Não tem nem como você sair no 0 a 0 aqui, porque o mercado subiu e eu já ia garantindo meus pontos. Então, teria ficado aqui no mínimo, com 800 pontos já garantido de take. 800 pontos, seria no mínimo aqui, ó. Por quê? Porque o mercado subiu, ó, depois voltou e tiraria aqui no 800 pontos de take. Então, eu ficaria 1 para 3. Depois que o mercado voltou aqui embaixo, observe que ele não quebrou estrutura. Ó, não quebrou estrutura. Ele fez o quê? Ele gerou liquidez, né? Não quebrou o fundo anterior, mas gerou liquidez. O que eu tenho nesse mercado agora? Deixa eu fechar aqui. Que tava ruim de mover. Ó, o que eu tenho nesse mercado agora? Vocês acham que o mercado, no futuro, eles vão vir voltar para quebrar essa liquidez aqui, ó. Ele vai cair depois dele, porque aqui ele gerou uma liquidez, quebrou liquidez.
o mercado tende a fazer esse movimento aqui no GBP/USD a longo prazo. Ó, vim aqui fazer um reteste e voltar quebrando as estruturas e agora trabalhando aqui, ó, para poder fechar esse contrato, né, que eles deixaram aberto aqui atrás. Não, para quebrar essa liquidez, para fechar esses contratos que tem aberto aqui atrás, né? Então o mercado, depois que ele consolida, ficou lateralizado, significa que a força de alta está diminuindo. Esse movimento aqui, com essa quebra de liquidez, é institucional, porque isso foi nada mais do que os bancos. Ó, na verdade, porque assim, ó, todo esse movimento aqui tem entradas, né? Vai ter em algum momento aqui a instituição fazendo a quebra, tipo aqui, ó, liquidez, aí tá vendo esse movimento aqui? Deixa eu dar um zoom. Quebrou, ó, como é forte. É institucional, quebrou essa liquidez, subiu, faz um reteste, aí vai lá na outra região de order block, porque esse tipo de order block aqui, né, observe que ele vem bem no paviozinho, veio não veio na order block, veio na embellish que acompanha a order block. Porque, na verdade, não é só a order block, é a order block e a embellish. É porque quando eu falar de embellish, aí a gente vai juntar os dois, entendeu? Mas o mercado, ele tende a ir na order block e tende a ir até os 50% da embellish também. Então, da abertura, do fechamento até os 50%. Da embellish é ao contrário da order block. A order block é na abertura até os 50%. E a embellish é do fechamento até os 50%. Né? E o mercado foi lá, aí depois voltou, aí quebrou a estrutura novamente, aí não superou, aí depois superou e vai tendo esses movimentos, trabalhando essa alta. Então, a instituição sempre ela vai estar envolvida, né, um pouquinho aqui quebrando e lucrando, né? Porque para uma instituição, pessoal, entendam o seguinte, ó, para uma instituição entrar, ela só entra quando ela tem liquidez suficiente, dinheiro suficiente para ela capturar. Um exemplo. Digamos que o mercado está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aqui eu tenho liquidez. Digamos que o mercado, o JP Morgan quer fazer uma entrada, né, de 10 bilhão, né? Quer fazer uma entrada de 10 bilhão. Para o JP Morgan fazer uma entrada comprado com 10 bilhões, ele precisa que tenha 10 bilhões nessa região aqui para vender, né? Porque ele só pode comprar 10 bilhões se ele tiver 10 bilhões para vender. Se alguém tiver 10 bilhões para vender. Se não tiver 10 bilhões para ser vendido, não tem como ele comprar. Então é por isso que o mercado ele tem que gerar liquidez. Ele, quando a instituição observa e vê, opa, nessa região já tem 10 bilhões lá. Opa, eu quero pegar esses 10 bilhões. Aí a instituição faz o quê? Ele entra. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Estopa todo mundo, ele faz uma força, ele entra vendido. Primeiramente ele entra vendido, capturando essa liquidez, pegando todo esse stop da galera, porque aqui eu vou ter dois tipos de stop. Eu tenho o stop do pessoal que entrou comprado, né? E vou ter também os stop de pessoal que deixaram a ordem que é para comprar após o rompimento. Por exemplo, tem o stop. Peraí, deixa eu só lembrar que são dois. O limit, buy limit, stop limit. É o stop limit, né? Que a pessoa vai fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu vou ter o stop do pessoal que está aqui em cima. Ó, acho que não, deixa eu pegar a seta. Ó, aqui tem muita liquidez. O pessoal entrou comprado, o mercado retestou e o pessoal entrou comprado. Se eles compraram aqui, o stop deles estão aqui embaixo. Então, eu tenho o stop aqui embaixo, né? Só que tem um pessoal que vai entrar vendido após esse rompimento. Tá vendo essa força aqui, ó?
esse candle de força aqui quebrando e estopando todo mundo, aí vai ter um pessoal que vai colocar um stop sell, que é para entrar vendido depois desse rompimento, depois dessa região. E aí ele entra aqui com o stop sell, uma venda, uma ordem de venda, e vai posicionar o stop dele aqui em cima. Vai colocar o stop dele aqui em cima e a entrada dele vai ser aqui embaixo, com entrada de venda. Aí olha só o que o mercado faz, ó. Vai lá em cima de novo e estopa todo mundo que deixou aqui, acreditando que o mercado agora fosse cair. Então, o pessoal acredita que o mercado vai cair porque quebrou esse fundo, né? Quebrou essa liquidez. Aí, opa, o mercado agora vai cair, vou entrar vendido. Aí o mercado volta com toda a força, estopando todo mundo que deixou o stop aqui em cima, acreditando numa venda. O mercado não caiu e nem subiu, o mercado ficou no meio, ó. Então, aí a instituição capturou tudo isso. Observe que a mesma força que ela tem para venda, ela tem para compra, né? Então, isso é um movimento institucional. Então, é uma manipulação institucional. Então, o mercado capturou toda a liquidez que tinha aqui. Aí ele entrou. Aqui ele deixou uma ordem de venda. O mercado entrou com uma ordem de venda e depois entrou com uma ordem de compra. A ordem de venda, quando o mercado começou a cair, está dando lucro, ok? Mas a ordem de compra, o mercado tá negativo. Então, o que o mercado deixa acontecer? Deixa gerar mais liquidez, né, para ser quebrada futuramente. Aí ele continua ganhando aqui na venda, porém a compra, quando o mercado subir, eles fecham a compra. E aí eles garantem o lucro na venda e fecham a compra. E assim também pode ser ao contrário. Eles podem fechar a venda no 0 a 0 quando o mercado voltar e deixar a compra rolando, né? Mas aí o mercado vai fazer a mitigação, que é fechamento de contrato. Nesse caso, como o mercado foi para cima, aqui continua alta, a ordem de compra que a instituição tem está lucrando e a ordem de venda ele está negativa. Por isso que é de interesse institucional voltar naquela região, né, para fechar os contratos. Então, o mercado vem buscar essa região aqui futuramente, entendeu? Então, por isso a mitigação, porque a mitigação é o fechamento de contratos. E toda... Não, ele não vai perder 1 trilhão. Ele capturou aqui os 10 bilhões, ele não vai entrar com 10 bilhões aqui e deixar aqui embaixo. Depois que ele estopa, ele capturou tudo, ele pegou tudo, ele vai entrar com uma ordem mais baixa. Ele não vai entrar com o mesmo valor que ele acabou de ganhar, entendeu? Porque assim eles não lucram. Eles precisam lucrar, então eles não vão jogar tudo o que eles ganharam, não. Eles vão jogar um pouco, vai deixar ali e futuramente eles voltam naquela região para fechar os contratos, para não ter perca naquela ordem. Esse movimento de alta que faz aqui já não é a instituição. Quem faz esse movimento de alta é o próprio varejo, porque aí ele começa a ver estrutura altista, né, quebrando, e aí o varejo, né, começa a entrar com ordens de compra. E aí a instituição, ela está comprado aqui embaixo, né, ele tem uma ordem de compra aqui embaixo e quem leva ao mercado agora é o varejo. E eles estão comprados aqui, ó, ou seja, eles estão ganhando muito nessa ordem de compra. E a ordem de venda que eles têm aqui não chega nem aos pés da ordem de compra que eles têm. Então, eles vão lucrar bastante. E aí, eles vão distribuindo. De acordo com o mercado vai subindo e descendo, eles vão abrindo mais ordens, pouquinho, levando... Onde gerar liquidez, onde tiver dinheiro parado, eles vão quebrar, vão capturar aquilo e deixam uma ordem. Que o mercado vai voltar para mitigar. Que é o que aconteceu aqui anterior. Por isso que o mercado volta na região. Porque ele vai voltar para mitigar. Isso eu estou falando quando eu tenho um movimento institucional. Acredite, nem toda order block é de interesse institucional, porque vai ter order block que a instituição não quer voltar agora. Vai ter order block que a instituição vai voltar depois, porque não é de interesse dela agora voltar naquela região.
Quando quebra a estrutura e que for de interesse institucional vir naquela região. Se ele for na order block, significa o quê? Significa que é de interesse da instituição fechar aquela ordem que eles têm aberto, para fechar no 0 a 0. Viu? Então, depois de o mercado, depois que ele faz uma alta, ele tende a consolidar para depois fazer uma queda. E aí, no fundo, ele tende a consolidar para fazer uma alta. Sempre vai ser esse movimento. Deixa eu colocar num chart aí, ó, só para vocês verem aqui. Isso, acumulação e distribuição. Porque o mercado sempre ele vai fazer esses movimentos. Porque ele precisa, ó, o mercado cai, acumula, sobe. Aí distribui, aí cai. Acumula e sobe. Aí distribui e cai. Aqui, gente, é totalmente institucional. Olha só, eu tenho uma região de liquidez. Ó, eu tenho uma liquidez aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha só, eu tenho uma liquidez aqui. O mercado veio, quebrou essa liquidez. Olha aqui o spike que deu. É um impulso, uma forte compra, uma forte venda, um forte movimento. Aí teve esse movimento aqui, ó, um movimento forte de compra, né? Institucional, porque essa força aqui, meu povo, não é de Deus não. Olha só, mercado, ele gerou liquidez aqui, subiu, fez mais liquidez aqui em cima, ou seja, acumulou mais dinheiro aqui em cima. Mercado pensava que ia cair, não caiu, galera entrando vendendo porque agora cai, não cai. Aí, ó, estopou todo mundo que estava aqui, né? Aí, antes de subir, na verdade, ela deixou dois tipos de liquidez. Ela deixou a liquidez aqui, ó, de compra e de venda. Deixa eu só marcar aqui pra vocês. Eu tenho essa e tenho essa aqui, ó. O pessoal que acreditava na alta, né, na continuação da alta, estava com stop aqui embaixo. Só que antes do mercado dar essa escada, ele primeiro veio embaixo, estopou todo mundo para depois subir. E o pessoal que estava aqui em cima, acreditando na venda, o mercado foi lá em cima, estopou todo mundo, caiu, estopou todo mundo embaixo, depois subiu. Ou seja, capturou a liquidez de cima, capturou a liquidez de baixo. E capturou essa liquidez aqui. Ou seja, a instituição pegou todo esse dinheiro que estava aqui. E aí sim subiu, ó. Aí o mercado fez o quê? Veio, faz um reteste, fez um reteste, depois começou a cair. Aí olha a queda. Linda. Né? Veio e fez a queda. É de interesse institucional voltar nessa região? Sim. Por qual motivo? Porque aqui em cima, né, eu tenho, nessa região aqui, ó, eu tenho uma order block. Ó, aqui eu tenho uma order block. Então, é de interesse institucional tanto vir aqui como vir mitigar, porque num time menor eu também vou ter order block aqui em cima. Então, é de interesse institucional. No caso dessa grande, seria dos 50%, né? Aqui, porque tudo isso aqui é uma order block. O último candle de alta, depois uma grande queda. Então, tudo isso aqui é uma order block num time maior. E aqui também é outra order block, né? Que deixou depois de formou esse outro topozinho aqui, ó. Futuramente, o mercado tende a ir lá. Deixa eu ver se ele foi aqui em algum momento. Não, ainda não, mas de interesse institucional ir lá. Só que antes dele ir, olha o que ele fez, ó. Gerou liquidez. Ele vai lá, só que primeiramente ele vai capturar todo o dinheiro que já tem aqui, ó, no mercado futuro, né? No momento ainda não, mas de interesse institucional vir nessa área aqui, para mitigar o fechamento dos contratos. Porque eu tenho uma quebra de estrutura para baixo, o mercado para continuar caindo, ele tem que vir aqui embaixo e fechar, porque aqui tem muita. Aqui nesse caso tem contrato aberto, que a instituição é de interesse fechar para que o mercado, né, continue caindo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, já veio. Que foi, né? Dito e feito. Menino, parece que é... Olha só. É milimétrico.
Olha só, como veio aqui em cima num time menor. Veio só mitigar. Mitigou, fechou, caiu. Gente, é impressionante como a mitigação vai forte, é fundo. Eu gosto, as entradas de mitigação é muito melhor do que os retestes. Eu considero muito melhor. Não, piscou não. O topo é aqui em cima. Que aqui é H1. O topo é aqui. Veio aqui, a entrada fica na mitigação. Magrela, quando é que eu vou pegar uma mitigação para ficar mais barato? A mitigação, a gente poderia fazer o seguinte. Eu tenho que vir num time menor. Deixa eu colocar aqui, porque está em H4. Eu tenho que vir num time menor. Ixi, deixa eu marcar lá, porque senão eu não acho. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. E marcar. Vou marcar aqui. Mostrar pra vocês como isso aqui, num time menor, eu encontro bem direitinho. Pra mim pegar a order block do... lá onde a coruja dorme. É porque esse aqui é horrível de ficar passando. Porque quando você volta muito... eu acho. Aqui. Só carregar o gráfico. Bora, meu filho. Peraí. É porque quando vai buscar muito longe, aí começa a dar esses panezinhos aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar no de 1 hora mesmo. Aqui é a internet. Que já era pra ter carregado, não é ruim assim também não. Porque aqui não tá dando, mas eu vou dar um exemplo desse aqui que tá aparecendo. Digamos que esse aqui fosse o topo de lá. Ó, digamos que esse topo aqui fosse o de lá. O que eu ia fazer aqui? Eu venho, né, num time menor e pego ele bem onde a coruja dorme. Ó, eu vou pegar isso aqui, ó, lá naquele topo passado, que eu quero pegar bem na order block. Então, quando o mercado retornar, aí ele caiu aqui, tal. Quando ele retornar, eu vou pegar onde a coruja se esconde, ó, bem aqui, ó. E coloco o meu stop acima do pavio aqui, ou acima do corpo, sem problema. Contando que o stop esteja dentro do meu gerenciamento. Sempre eu gosto de colocar acima do topo, se der. Se não der para ficar acima do pavio, não tem problema. O importante é ficar acima do corpo, viu? E aí eu já pego, nesse caso aqui, ó, essa entrada aqui, né? Dessa esticada que bateu, seria lá no anterior, que seria que eu marquei a order block. Num time menor, aonde eu consigo identificar a order block, entendeu? Eu volto ali pro 30, 15, até eu achar a order block bem direitinha. E aí eu marco ela e fico aguardando lá na frente. Porque aí eu consigo pegar mesmo onde a coruja se esconde. É porque eu não consigo voltar lá. Porque pra voltar muito assim pra trás dá maior problema. Com a internet boa, no instante. Aqui tá lento. Um exemplo aqui, ó, de mitigação, que é muito importante, seria sempre a quebra da estrutura, né? Sempre eu tenho que ter a quebra da estrutura. Aqui, ó, eu tenho que ter a quebra da estrutura anterior, e aí ele volta na mitigação aqui na order block, e aí tende a buscar a próxima região. Sempre, pessoal, primeiro tenho que olhar a quebra da estrutura, aí depois eu olho para a order block. Marquei, aguardo entre a abertura e 50% e o stop abaixo do pavio, se possível, se não abaixo do corpo.
Geralmente eu gosto de ficar abaixo do pavio. Isso aí eu prefiro não pegar a ordem no corpo do que ficar acima do corpo. Eu gosto de ficar acima do pavio ou abaixo do pavio. Eu me sinto mais segura com esse tipo de trade. Ok? E a próxima região é a região de take. Olhou a estrutura, marcou order block, aguarde o mercado vir mitigar. Na hora que o mercado retornar, fecha os contratos, entrou ali com a ordem de compra, próxima região, o topo anterior seria a minha saída. Swing, day trade, não importa. Position, não importa. É o mesmo processo, só que vai ser do macro para o micro. Mas vai acontecer a mesma coisa. O mercado é fractal. Tudo que vai acontecer, né, o mesmo desenhozinho ali. Quebrando o topo, quebrando o fundo, ó, no time de M1, eu vou encontrar as mesmas coisas. Aqui, mercado em tendência de queda. Vamos lá, aqui mesmo. Mercado em tendência de alta nesse momento. Aí reverteu, trocou aqui e começou a mostrar uma queda, né? Então eu trabalho nessa área aqui as minhas order block, né? Nesse caso da tendência de queda é abrir o order block que eu falei ontem. Marco a minha order block, se o mercado retornar lá, eu entro. Se o mercado não retornar, paciência. Então eu tenho aqui em cima, eu tenho região de order block aqui, ó. Essa aqui o mercado veio lindamente, né? Aqui não retornou. Aqui tá muito consolidado, eu gosto mais quando fica bem o topinho bem direitinho. Mas aqui é uma região sim de order block, só tá consolidada, mas é uma região. Importante é o stop ficar acima. Mas olha como é milimétrico. Ó, order block, olha o pavio onde é que veio, mesmo na abertura. E depois caiu. Entrada de venda, o stop acima do topo, próxima região de fundo é a minha saída. Aqui eu teria pego um trade, um day trade para venda com stop de 20 pontos, 20 pipetes e um take aqui de 135, fazendo um trade de 1 para 6, quase 1 para 6,5. Entrando com um lote de 0,01, eu teria arriscado 21 cents, né, centavos ali, de dólares, né, e ter pego um take de 1,35 dólares, entrando com lote mínimo. Se eu tivesse entrado com um lote de 0,010, eu teria arriscado ali 21 pontos, daria 2 dólares de stop e teria pegado um take de 13 dólares. Ok? Ontem... Oi, pode falar, Sheila. Pode falar. Sim. Mas aqui, entenda que eu já estou no time de M1. Eu estou no menor, entendeu? Então, aqui, quando eu posicionar meu stop, vai estar mais acima desse topo. Porque aqui houve uma liquidez, houve uma quebra de estrutura. Mas muito micro. Mas está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui que eu lhe mostro. Ó, houve a liquidez já aqui e esse pavio já é a quebra da liquidez. Esse pavio já quebrou a liquidez. Então, quando eu pego uma região dessas de order block, que no caso seria o último candle de alta, seria esse aqui, ó. A minha order block é essa aqui. Se eu ir bem a fundo mesmo, seria o último candle de alta, depois uma baixa. Observe que depois desse não tem mais outro. Então, aqui é minha order block. Então, o meu stop tem que ficar acima do pavio. Tá bom? Sim. Sim. Sim, porque já ia ter a quebra da liquidez, ó. Que já é a quebra. O mercado tende a fazer o reteste, fez o reteste na abertura, né? E caiu. E agora o mercado poderia voltar na mesma região agora para mitigação.
Então, o mercado poderia ter voltado aqui, ter mitigado, ter continuado a queda, por causa da estrutura. Nunca esqueça da estrutura. Para o mercado vir mitigar, ele tem que fazer a estrutura de queda. Se ele não fizer a estrutura de queda, ele não vai lá. Por quê? Porque o mercado vai consolidar. Então, tem que ter a estrutura. Primeiramente, a estrutura de queda, e aí eu marco. Depois que eu tiver que quebrou a estrutura ali, que eu tenho confirmado para mim a minha estrutura de queda, ó, fundo anterior e um novo fundo, né? Então, eu já tenho uma estrutura de queda. Então, se o mercado retorna aqui, eu subisse e retornasse aqui, era válido a minha entrada. Se o mercado quebrar isso aqui para ir buscar a próxima, claro que pode quebrar isso aqui para ir buscar a próxima. Mas aí vai desconfigurar a minha entrada, porque aí ele vai fazer um topo mais alto do que o outro. Aí eu já tenho que ter cuidado, porque aí ele vai gerar liquidez, quebrar a liquidez para depois continuar a queda. Porque ele vai ter que vir aqui nessa região de order block, né? Mas ele vai vir numa quebra de liquidez. Primeiramente ele gera liquidez, aí vai lá, quebra, estopando a galera aqui, capturando o dinheiro, vindo, aí já aproveita, tipo, matar 2 coelhos com a cajadada só, né? Aí vem, pega o dinheiro aqui, fecha os contratos aqui em cima, faz o reteste e cai. O mercado vai fazer isso aí. Para ele buscar uma região mais alta, geralmente ele vai gerando liquidez e vai capturando essas liquidez. Ele não vai direto não, entendeu? Então, no caso aqui, que o mercado não veio nessa order block, né? Mas deixou uma nova, porque houve uma quebra novamente de estrutura, ó. E aí eu já deixo marcadinho. Aí sim o mercado veio e testou aqui, né? Mitigou, fechou os contratos. Coloquei a minha entrada, o stop e o meu take na próxima região. Agora aqui não houve mais quebra. Então, para amanhã, se alguém já for operar GBP-USD, o que eu tenho no GBP-USD seria uma região de acumulação. Eu já tenho uma acumulação. Então, eu tenho liquidez aqui embaixo, que ele já gerou liquidez aqui. Então, é de interesse institucional quebrar essa liquidez para depois continuar alta. Porque entenda, vai existir a acumulação e vai existir a reacumulação. Isso aqui pode ser, no caso, o mercado fez uma tendência de queda, isso aqui é uma acumulação. E depois daqui ele pode cair para fazer uma reacumulação lá embaixo para depois subir. Mas enquanto ele trabalha isso, dá para me trabalhar aqui uma compra. Como seria a quebra dessa liquidez, sobe, faz um movimento de spike, uma força forte, contrária, faz o reteste, entraria no reteste, buscando um take aqui na próxima região de liquidez. Então, entraria comprado aqui, com um take aqui em cima, ó, e um stop abaixo do fundo. 29 pontos de stop, se caso formar essa estrutura, e um take de 150 pontos para a minha próxima região de liquidez. Aqui eu tenho liquidez nessa região. Ok? No reteste aqui não seria nem região de liquidez, seria uma região de reteste da mitigação, que às vezes acontece também, né? Mas eu teria esse take aqui de 1 para 5. E aí o mercado, depois dele vir aqui em cima, aí ele gera uma nova liquidez, porque ele vai fazer topo duplo, e aí ele gera essa liquidez, aí ele quebra essa liquidez, vindo buscar essa order block que ele não foi, e aí depois cai. E aí ele vai cair e fazer uma reacumulação lá embaixo para depois continuar alta. Sempre ele vai fazer acumulações e reacumulações para depois trocar a tendência. Sempre não, tipo assim, ele faz a acumulação, aí ele pode trocar a tendência, ou ele pode descer, faz uma reacumulação e depois troca a tendência. Na verdade é assim. Então, para o GBP-USD, no day trade, tem uma entrada de compra aqui, né? Quando quebrar essa liquidez. Amanhã. No swing, que é o nosso caso, né? No swing, que é o nosso caso, eu tenho que aguardar
eu tenho que aguardar que o mercado vir buscar, mitigar, né, meus contratos, mitigar os contratos, que seria nessa região aqui, ó. É de interesse institucional vir aqui embaixo. Porque depois desse fundo só foi alta. Então o mercado tende a vir buscar aqui para depois continuar subindo, ou essa aqui, ó, que é outra região de order block. Então é de interesse institucional essas duas áreas. Ele pode vir aqui e subir para depois descer e vir aqui, ou ele pode simplesmente não respeitar essa e vir buscar essa de baixo. Nunca vamos ter certeza de nada, 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 nada. A gente trabalha com especulação, tá bom? Oi. Uhum. Tô. Já. Aqui no final? Sim, aqui é uma order block. Porque ele quebrou essa, e isso numa micro. Eu tenho a macro. A macro seria ó, no swing é melhor você esperar ela quebrar isso aqui, ó. Entendeu? Ela quebrar isso aqui, fazer estrutura de alta para você poder trabalhar a compra num swing. Entendeu? Porque aqui, ó, o que ela fez, ela tá fazendo uma acumulação. Houve uma quebra, porque tá no H1, mas se eu colocar isso aqui no M5, M15, dá pra ver bem direitinho. Mas aqui, ó, eu tenho liquidez, tem uma quebra de liquidez, tem uma quebra de estrutura, um spike quebrando a estrutura. Ó, eu tenho esse spike quebrando essa estrutura aqui, ó. E agora eu tive o que? O reteste. Então aqui era uma compra aqui para day trade. Uma compra aqui com stop aqui embaixo. 131 pontos de stop para 200, para 300 pontos de take. Sim, porque tem dois tipos de entrada. Existe o reteste do swing, que você poderia entrar aqui num reteste, né? Que é mais arriscado, porque esse aqui pode quebrar e continuar caindo, né? Então você pode vir no risco, no reteste, colocar aqui 130 pontos de stop, buscar um take de 1.200 pontos. Ou você pode esperar quebrar a estrutura e o mercado vir para mitigar, e assim você entrar mais seguro na ordem. Tem dois tipos de entrada. Porque primeiramente eu estou falando na mitigação. Quando eu for falar de reteste, aí vocês vão entender mais um reteste. Tá ok? Mas aqui daria uma entrada de swing para um reteste. No reteste, porque houve a quebra da estrutura da micro, uma estrutura micro, e o mercado voltou na região aqui, né? Dessa embellis nos 50% aqui, que seria a região de interesse institucional. Então, num reteste ela fez, entrou comprado. Até mesmo, se quiser pegar agora com um swing, dá para pegar, porque ainda tá dentro. Tá dando 232 pontos. Dando 232 pontos. Pronto, pode deixar. O take seria aqui em cima, né? Nessa região aqui. De 1.000, o preço 105,715. 715. Então seria aqui uma operação de swing entrando no reteste. Aí teria, você pegando esse take, quando ela quebrar a estrutura e ela voltar, você pode pegar na mitigação. Entendeu? Mas bem tranquilo. Pessoal, amanhã a gente vai falar de Fair Vary, né? Order block, isso é outro tipo de order block, para deixar já aqui esclarecido. Seria uma order block que acontece no meio de uma tendência, no meio de uma sequência. Aqui eu tenho uma Fair Vary order block, é quando eu tenho uma tendência de queda, uma forte tendência de queda,
e acontece esse candlezinho aqui, ó, verde no meio da tendência. Então aqui eu tenho uma Fairvale Order Block. E a gente vai, são order block que também são muito bem respeitadas, e amanhã a gente vai estar falando sobre ela, tá bom? São 3 tipos de order block: a Bullish, a Bearish e a Fairvale Order Block. Tá ok? E a Fairvale Order Block. É, isso aí mesmo. Order block do meio, order block do meio. É o touro, o urso e o meio. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não, nada de pergunta. Então pronto. Pessoal, vou finalizar a aula até amanhã, se Deus quiser. Tá ok? Vou já subir a aula lá pro nosso grupo do Telegram. Vou disponibilizar lá para quem quiser reassistir. Tá ok? E até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas, viu, pessoal? Não é mais às 19, porque eu tenho que fazer a tarefa do meu filho. Aí não dá tempo. Mas às 20 horas, amanhã, estaremos todo mundo junto de novo. Tá ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Hoje foi a nossa aula de Bullish Order Block, né? Entendam. Existe a Order Block a tendência de alta e a Order Block da tendência de baixa. O da tendência de alta é a Bullish Order Block que nós vimos hoje, e ontem a gente, na aula passada, na aula 5, nós vimos a Bearish Order Block, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, assinar o sininho das notificações e comenta aí embaixo, compartilha, pessoal. Vamos compartilhar as informações boas com as outras pessoas, né? Na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês o meu grupo do Telegram, né, onde eu disponibilizo materiais de estudo, né, totalmente gratuito, você não paga nada por isso, tá ok? Nem vou lhe vender nada lá, tá ok? Então é totalmente gratuito, entre lá, participe, faça parte da nossa família. Tchau, tchau, até amanhã, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, meu beijinho.